RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Numa era em que o conhecimento está disponível a qualquer pessoa, mesmo assim ainda existe a necessidade de novas descobertas para serem disseminadas e debatidas. Não como uma forma de afronta, mas para complementar e até fortalecer o desenvolvimento científico e o pensamento. Mas nada melhor do que apresentar a Lidis Meyer para falar mais sobre o assunto. Eu conto com ela por ser uma mulher com um currículo forte. Ela é antropóloga bíblica e historiadora das religiões, com doutorado em antropologia social e pós-doutorado em antropologia e história. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Lidis tem um currículo forte, que carrega anos de estudo, muito investimento aí feito, mas também acredito que acarrete muita pesquisa elaborada e escrita também de muitos artigos. Isto pode-se dizer então que o mundo académico sempre foi a menina dos seus olhos, ou seja, de que modo é que chegou à conclusão de que por meio das suas pesquisas e artigos, estudos, mais conhecimento e também mais debates podiam ser disseminados. É engraçado falar, né, quando tudo começou, porque na verdade tudo começa já na minha infância. Desde muito menina eu já era uma professora nata, para começar. Então era aquela menina que colocava as bonecas e os bichinhos de pelúcia em frente ao quadro negro para dar aulas de escola dominical. Então eu sempre, além de estudar muito, então já ter essa vontade, essa vocação de estudo desde muito cedo, eu sempre fui também muito incentivada pelos meus pais à leitura, à pesquisa, e fui sempre muito curiosa. Então, é uma coisa que eu sempre estimulo também a todos meus alunos, é manter a curiosidade. E acho que todas essas características acabaram desembocando na pesquisa acadêmica, porque para ser um bom professor, não importa se é um professor de qual nível de ensino, sempre é necessário estar fazendo pesquisas, é necessário sempre se aperfeiçoar naquilo que se faz. E a pesquisa acadêmica acaba gerando muitas vezes, então, a produção de artigos, a divulgação desse material que foi pesquisado. E com a intenção de se divulgar isso? Realmente auxiliar outros, que esses assuntos possam, então, chegar ao conhecimento de outras pessoas, para que outras pessoas possam aperfeiçoar mais ainda esses assuntos, ou seja, utilizando aquilo que está no artigo escrito por mim, outra pessoa pode ainda aprofundar mais essa pesquisa e eu, quem sabe, posso ter também, mais uma vez, utilizar essa pesquisa que começou a partir de uma pesquisa vinda de mim. Muito bem, então o que ele disse tem sempre em conta é que o artigo então traga não só uma complementariedade, mas também uma discussão saudável e não apenas uma imposição de ideias. E eu pergunto isto porquê? Porque no sentido em que será que quem se dedica então depois à publicação desses artigos académicos, não tende às vezes a sentir aquela tentação de forçar o que defende como uma necessidade de se provar como dono de uma verdade absoluta, existe essa tentação ou não? Infelizmente, esse é um assunto muito sério e real. Existe sim. Como eu sou avaliadora de diversas revistas acadêmicas, um dos maiores problemas que temos ao avaliar um artigo que recebemos nas revistas é justamente artigos que, na verdade, só pretendem defender uma ideia de forma até mesmo agressiva e política, sem nenhuma base científica ou sem bases fundamentadas. Então, por isso é uma realidade, isso acontece, devemos evitar isso ao máximo. Qualquer pesquisador, claro, o pesquisador tem já uma orientação, tem uma ideia em mente que ele pretende defender na sua pesquisa, mas precisa estar sempre ciente de que, no decorrer da pesquisa, esse assunto pode mudar completamente, podemos ir para outro caminho, não necessariamente para aquele caminho inicial que pensávamos. Então, um pesquisador que começa a orientar a sua pesquisa visando a chegar a uma finalidade que ele já pré-descreveu ou já pré-determinou, esse pesquisador é um mau pesquisador.
O pesquisador ele pode sim ter a sua pista já pré-determinada, mas ele não tem os resultados pré-determinados. Então, ele precisa estar sempre buscando informações para verificar se a sua hipótese realmente faz sentido cientificamente ou não. Infelizmente, não são todos os pesquisadores que pensam assim. Já conheci vários que chegam mesmo até a alterar os resultados para que eles encaixem dentro da sua teoria, e não é isso o correto. O correto é que a teoria nasça dos resultados e não o oposto. Eu confesso que fiquei em choque. Os nossos ouvintes não puderam ver a minha cara, mas eu fiquei em choque com isso que a Lidice acabou de dizer, de alterarem então os resultados, porque é muito mais evidente essa necessidade de querer provar um ponto segundo a sua perspectiva do que apresentar então os resultados científicos disso. Isso é muito sério. E- Verídicos. E um outro problema também que se soma a isso, Margarida, que é uma tendência que temos nas universidades em geral, não só Portugal, Brasil também isso acontece, em muitos outros países, que é de exigir publicações acadêmicas dos seus professores. Então, para que um professor mantenha o seu cargo universitário, principalmente, então aquele professor consiga manter o seu emprego, ele necessita periodicamente estar publicando artigos e capítulos de livro e livros. Isso acaba causando também uma necessidade tão grande de publicar que acaba forçando a produção de um artigo quando às vezes ele não está pronto ainda para ser produzido. Um artigo tem seu tempo de produção. Nem todo artigo pode ser produzido rapidamente. Tudo depende muito do assunto, do tempo da pesquisa, e infelizmente isso tem produzido às vezes artigos que são incompletos, artigos que são mal realizados, mal escritos, só mesmo para atender às obrigações que são feitas por algumas universidades. Também é um problema sério que temos tido ultimamente. A pressa da produção acaba por ser muito mais exigida do que então a veracidade dos resultados. Uma Eu qualidade. imagino, ou a qualidade, e eu fico também muito preocupada como é que se sente então esse professor, esse académico. Deve se sentir usado, não? Com certeza. E desenvolvem-se várias técnicas, viu? É muito comum, por exemplo, infelizmente, Manipulação, também por outra exemplo? coisa. A manipulação é uma das situações, mas o que eu tenho visto mais acontecer é professor que é orientador de um certo aluno, o aluno faz um bom trabalho e o professor, então, convence o aluno a publicar com ele, com o professor, o trabalho. Já que o professor precisa da publicação, o aluno fica todo encantado com isso, vai publicar, claro, fica feliz, mas, na verdade, é quase que uma manipulação também do professor sobre o aluno, causada também por essa necessidade de produção acadêmica constante. Então, são muitos problemas que isso acaba suscitando, infelizmente. Acho que nós temos o conhecimento como um poder e de facto é, mas todo o poder então ele também pode ser corrupto e eu esqueço-me dessa linha. Mas voltando agora mais para o seu trabalho, o que ali disse desenvolve, e vou falar especificamente do que eu vi do seu site, que nós podemos encontrar a partir de lidismeyer.pro. Pude perceber que as suas publicações académicas têm muito a ver também com as aulas que leciona e com as palestras que dá, que vão desde a mulher na religião cristã, mas também abarca outras religiões. E eu entendi que havia um pouco de tudo. Dá para ver que a Lídice vai de pesquisas desde o protestantismo até ao budismo, sem problema algum. Mesmo sendo cristã, estando a Lídice no meio académico, qual é que é o seu pensamento quando se trata de passar conhecimento, ainda que não tenha nada a ver com as suas crenças pessoais? Existe aí alguma batalha interior, o facto da sua fé, ou o facto da sua fé, vou reformular a pergunta, estar tão bem firmada que é isso que lhe permite paz e excelência naquilo que faz? Por incrível que pareça, já ouvi essa pergunta também de alunos, principalmente alunos do seminário. Normalmente os seminaristas ficam muito apavorados com essa possibilidade de como trabalhar outras religiões de uma forma idônea, de uma forma sem preconceito e sem precisar também estar o tempo todo pensando em fórmulas de pregação do evangelho a essas outras pessoas.
Isso é possível? Claro que sim, isso é possível, desde que você tenha um olhar um pouco mais amplo a respeito do assunto. A antropologia, e esse é um viés que eu gosto justamente por isso, me sinto à vontade por ser antropóloga, a antropologia ela nos dá essa possibilidade de olhar o outro com o olhar do outro, tentar enxergar o outro com o seu próprio olhar. E isso faz com que criemos um respeito muito grande pela crença do outro. E entendendo a crença do outro, isso ajuda a fortalecer a nossa própria crença, porque podemos também verificar por que o que ele encontrou é importante para ele, naquela crença, e por que, então, aquele mesmo assunto, para mim, é encontrado na minha crença, que seja o cristianismo. Então, não há nenhum conflito interno, muito pelo contrário, é um prazer muito grande poder conhecer essa diversidade religiosa que nós temos no mundo e acreditar que Deus deixou, sim, um pouquinho de caminho para enxergar até Ele em cada uma delas. Está sempre um pedacinho ali que é possível de aproveitarmos para poder depois até mesmo, quem sabe, levar aquela pessoa para o caminho do Evangelho. Mas eu só vou conseguir fazer isto se eu tiver também essa habilidade de conversar com o outro sem preconceito e entendendo a crença de cada um. Então, não, Ana Maria, Ana Margarida, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não, graças a Deus. E não há como falar também com as pessoas sem conhecer um pouco da realidade delas e naquilo que elas acreditam. Isso é uma grande verdade. Agora, diga-me uma coisa, Lidice. Já enfrentou algum comentário ou já teve de estar assim no meio de um debate mais efusivo? Ou seja, como é que a Lidice lidou com essa situação e também qual é que é o conselho que deixa para quem tem receio que as suas publicações sejam lidas, os comentários que podem ser feitos posteriormente ou até mesmo nas palestras quando é aberta a sessão de perguntas. Como é que se lida com esse medo? Claro que, por isso eu digo que os artigos têm seu tempo certo, né? Assim como cada bolo que fazemos na cozinha tem o tempo certo de ser cozido, os artigos também. E esse tempo certo inclui a pesquisa acadêmica com seriedade. Se você tem o embasamento correto, profundo do assunto, não se deve ter medo nenhum de nenhum questionamento, porque qualquer questionamento que surja, você tem as respostas para serem dadas a esse questionamento. É saudável que haja os questionamentos, é saudável que haja a conversa, a discussão no mundo acadêmico, mas desde que ela se mantenha nessa conversa saudável. Infelizmente, isso nem sempre acontece. A Ana Margarida me pergunta se já tive experiências assim. Já tive, tanto com brasileiros quanto com portugueses. Então, é muito interessante observar. No Brasil, porque eu trabalho com mulheres, né, mulheres no cristianismo, mulheres na Bíblia, infelizmente, no Brasil, há uma tendência atual de se atrelar o feminismo à política de esquerda. E assim, tudo que se fala sobre mulher, mesmo que seja mulher na Bíblia, para alguns acaba soando como sendo feminismo. E sendo feminismo, está também voltado para a esquerda, e a maioria dos evangélicos brasileiros são voltados para a direita. E assim é uma confusão realmente. Então, já houve, sim, já tive casos de pastores que vieram me perguntar algumas questões de forma até um pouco agressiva sobre isso, dizendo que o que eu falo nos cursos, que é uma forma também de estar desvirtuando as mulheres, levando-as para outros caminhos do feminismo. Claro, eu expliquei com todo o amor, com toda a paciência para o pastor que não era isto, dando toda a base teológica, a base acadêmica do assunto, e assim a conversa acabou por ali. Já tive problemas com pessoas do outro lado, já tive, por exemplo, mulheres do feminismo mesmo, que também julgaram que era um absurdo que eu falasse sobre o sagrado feminino no cristianismo. Como é que pode? Não existe, na visão delas, a possibilidade de um sagrado feminino no cristianismo, já que o cristianismo é antifeminino. Deus escolheu ser homem quando veio encarnar, e assim por diante. O cristianismo é uma religião que oprime as mulheres desde o seu início, o cristianismo silencia as mulheres, então não há nenhum sagrado feminino. Claro que, da mesma forma, respondi com todo carinho, com todo amor, dando toda a base teológica, acadêmica para essa pessoa.
Infelizmente, ela me respondeu novamente de forma muito agressiva. Eu tentei pela última vez uma conversa, dizendo assim, olha, vamos dialogar, vamos tentar chegar a um ponto. Não foi possível. Então, há horas que é possível, horas que não. Aqui em Portugal foi um caso engraçado também de publicação acadêmica também. Uma revista de Portugal, cristã, me convidou para escrever um artigo. Me disse que eu podia escrever sobre qualquer mulher da Bíblia. E eu resolvi escrever sobre Maria. O que aconteceu? O artigo foi censurado. Aí fui procurar saber por que o artigo não poderia ser publicado na revista. Ah, porque o tema não é um tema adequado. Bom, quem disse isso? Um pastor que era da revista, que está um dos avalistas. Eu pedi, então, escrevi para o pastor, perguntando, olha, também com toda delicadeza, por favor, o que aconteceu, né? Qual é o problema? Qual foi a abordagem que eu fiz que talvez não tivesse ter sido feita? O que eu posso alterar no artigo, então, para que seja adequado à revista, né? Fazendo até desculpas caso eu tenha sido realmente de alguma forma ofendido. Resultado, não tive resposta. Até hoje não sei por que Maria não podia ser a mulher abordada no artigo. Mas são situações que acontecem e, como eu disse, o principal é estarmos prontos para defender o artigo, defender o assunto e, principalmente, estar aberto ao diálogo. Infelizmente, nem sempre esse diálogo é possível, mas quando for possível, ele vai ser construtivo. Agora, a pergunta que me inquieta é: quão realizada a Lidice se encontra por saber que não agrada ambos os polos, ambos os lados? Porque eu iria me sentir muito realizada. Ana Margarida, realmente é uma situação muito interessante, porque eu acho que eu continuo a fazer a minha pesquisa porque eu sinto realmente que é da parte de Deus a pesquisa. Ele tem orientado toda essa pesquisa. Então, assim, se não agrada de um lado, não agrada do outro, alguém ela está agradando. E o principal é agradar a Deus. Agradando a Deus, com certeza você vai atingir outras pessoas. Eu tenho visto que muitas mulheres e homens que têm frequentado os cursos, têm frequentado as palestras e que têm lido o meu livro, que me procuram e descobrem ali uma maneira diferente mesmo de encarar a mulher no cristianismo, de entender a mulher na Bíblia, e tem sido, então, interessante e importante para muitas pessoas. Então, por isso eu continuo, sem pensar naqueles que não gostam do meu trabalho. E eu agradeço que continue. Lidice, por fim, eu gostaria de pedir-lhe que terminasse então este episódio, ah, deixando um encorajamento para quem também se dedica ao mundo académico e encontrou nele a sua vocação, mas de modo a que não se perca na vaidade ou na arrogância e nem seja tentada a manipulação de resultados. Um texto da Bíblia que sempre me vem à mente quando eu penso nisso, que na verdade aparece no 3 evangelhos, mas eu gosto mais quando ele aparece em Lucas, que está em Lucas capítulo 6, versículo 40, que diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Quando Jesus diz isso, para mim, fala muito ao coração de um professor, na ideia de pensar que ninguém é superior a outras pessoas. Na verdade, um pesquisador deve sim compartilhar a sua pesquisa, abrir os seus assuntos que você já descobriu com os outros, com seus alunos e com os colegas pesquisadores, porque é através justamente desse compartilhamento dos assuntos, desse compartilhar das pesquisas, que as pesquisas podem crescer e podem realmente atingir o máximo de pessoas. Então, existem sim pessoas que se tornam, infelizmente, vaidosas demais, pessoas que não compartilham seus dados de forma nenhuma, mas isso não é certo, não é correto. A verdade é que devemos perceber que todos aqueles que estão iniciando ainda na pesquisa podem chegar ao ponto que nós estamos, e nós temos a obrigação de ajudar esses que estão no início, como também alguém nos ajudou quando nós estávamos lá naquele lugar, de aluno, ainda quando começamos, como estagiário e assim por diante.
Então é isso. Se você já é um pesquisador, se você já publica, sempre colabore com os outros, principalmente com aqueles que ainda estão começando na carreira acadêmica. E se você está começando na carreira acadêmica, persista e principalmente procure por pessoas que compartilham o saber com você. Se afaste desses vaidosos que não compartilham nada. Deixa esse pessoal sozinho. Um dia eles vão perceber que não valeu a pena. O Entre Linhas contou com a participação especial de Lidice Meyer e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.